Saudações memiárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História, e este é o canal Memiarquia. E o nosso vídeo de hoje tem como título Movimentos Sociais, Definições. Então a nossa reflexão de hoje vai tratar sobre significados do movimento social. O que é um movimento social? Então esse vídeo ele é baseado em linhas gerais, ideias comuns que a literatura que investiga, estuda os movimentos sociais emprega ou atribui aos movimentos sociais. Se você tiver interesse em conhecer essa literatura, os autores que pesquisam os movimentos sociais do Brasil e fora do Brasil, comente aqui no vídeo que eu posto sem nenhum problema indicações de literatura, de leituras que tratam artigos, livros, alguns PDFs que tratam sobre os movimentos sociais, que investigam, que refletem sobre os movimentos sociais. Então, como eu disse, o que é um movimento social? Que é a nossa discussão de hoje. Então, de maneira geral, para caracterizar um movimento social, esse movimento ele precisa ter 4 elementos, 4 características. A primeira delas, o movimento social, ela é uma organização perene de pessoas, ou seja, um grupo de pessoas que se reúne de maneira constante, contínua no tempo. Mas se reúne para quê? Essas pessoas se reúnem em defesa de um interesse que é comum a elas, de uma causa que é comum, uma demanda ou para responder uma demanda que é comum a essas pessoas. E como que essas pessoas reunidas em torno dessa causa, desse interesse comum, agem em defesa dessa causa, desse interesse ou para resolver essa demanda? Por meio de embates. O que é o embate? Por meio do conflito. E esse conflito ele pode ser de diferentes maneiras. Ele pode ser por meio de protestos em ruas, pode ser por meio de abaixo-assinado, pode ser por meio de manifestações públicas, manifestações públicas em espaços físicos, manifestações virtuais, como hoje temos as redes sociais. Então o embate, a contestação, o atrito com o Estado, ou com corporações, ou com agremiações políticas, é a maneira que esse grupo de pessoas tem de exigir que a sua demanda seja atendida ou que seu interesse seja atendido. E uma última característica do movimento social é que para essa demanda, para que essa demanda seja atendida, para que esse interesse seja contemplado, tem que haver uma mudança na estrutura social, não na sociedade toda, mas pelo menos numa dimensão da sociedade. Alguns movimentos sociais defendem uma mudança total na sociedade, no caso da sociedade capitalista, que é a que nós vivemos, são os chamados movimentos antissistêmicos. Mas há outros movimentos que lutam por uma mudança em uma dimensão, em um elemento ou um ou outro elemento nessa sociedade. Que mudança pode ser essa? Pode ser a criação de uma nova lei ou a supressão de uma lei, pode ser também o cumprimento de uma lei que existe, mas não é cumprida de maneira efetiva. Pode ser um movimento que luta pela queda de um governante, por exemplo, ou pela mudança na organização do Estado. Então são demandas que, para serem supridas, tem que haver uma mudança num elemento, numa dimensão da sociedade ou em toda a sociedade. Então são essas 4 características que definem o movimento social. É uma organização perene de pessoas, constante no tempo, que defendem um interesse comum. As pessoas têm um interesse comum, buscam resolver uma demanda que é comum a elas. A luta pela resolução dessa demanda comum se faz por meio do embate, protestos, marchas, coisas do tipo. E, por fim, para essa demanda ela ser atendida, para ela ser resolvida, tem que haver uma mudança, pelo menos em alguma dimensão da sociedade, em alguma estrutura da sociedade ou na sociedade inteira.
Então essa é a caracterização do movimento social. Então, para a gente entender de maneira mais concreta, vamos partir para aquilo que não é movimento social, e pela oposição nós começaremos a entender de maneira mais clara o que é o movimento social. Então eu vou dar aqui alguns exemplos do que não é movimento social. Então nós temos, por exemplo, as associações profissionais de advogados, médicos, de engenheiros, é uma agremiação de pessoas que tem uma mesma profissão, tem uma mesma função econômica. Isso seria o movimento social? Então vamos olhar para aquelas características que eu falei anteriormente. Então, uma associação profissional, ela é uma organização perene de pessoas? São pessoas agremiadas de forma constante no tempo? Sim. Então, uma associação de advogados, por exemplo, ela existe de maneira legal, jurídica, tem uma hierarquia, direção, então ela tem uma continuidade no tempo. Então ela atende a característica de movimento social. Tem um interesse comum? Tem, que é atender as necessidades, as demandas da classe ou da categoria profissional que está reunida nessa associação. Seja uma associação médica, então ela defende melhores condições de trabalho nos planos de saúde, então ela tem um interesse comum. O embate é uma constante, aí nós vemos que começa a diferenciar do movimento social. A categoria, a associação profissional nem sempre, ou boa parte das vezes, ela não parte para o embate, com protestos, marchas, coisas do tipo. Não que ela não faça, não tem um embate, em alguns momentos o embate acontece, mas esse embate ele é muito mais na esfera jurídica, na esfera da negociação e resolvendo questões muito pontuais. Então, um médico reclama, um profissional de uma associação reclama de uma situação que ele viveu e a associação sai em defesa daquela pessoa. Você tem a publicação de notas, coisas do tipo, então indicando um problema. Então o embate não é uma constante com um método para que a demanda, o interesse comum desses agremiados, da associação profissional, seja atendido. Então a característica do embate com uma forma constante ou comum de reivindicação, ela não aparece. E por fim, um outro elemento que não está presente, que geralmente não aparece na associação profissional, que é a defesa de uma mudança, uma estrutura social. Na verdade, a associação profissional está muito mais para acomodar essa sociedade do que mudar uma dimensão. Então ela luta para que os interesses dos seus participantes sejam atendidos, aquela categoria profissional seja atendida. Mas nem sempre, ou boa parte das vezes, não há uma exigência da mudança de uma dimensão e muito menos pela mudança da estrutura social como um todo. Então, por não ter essa dimensão, essa característica do embate como um método comum, constante ou corriqueiro para realização desse interesse comum dos associados, e por não ter a luta por uma mudança de uma estrutura ou da sociedade como um todo, a associação profissional ela não se enquadra enquanto movimento social. Não que ela não possa ter vez por outra um embate, não que ela que ela não venha ter o embate, mas como não é comum isso a ela, não é constante, ela não é caracterizada enquanto movimento social. Um outro exemplo, vou colocar uma situação que eu vivi. Há alguns anos, eu estava num terminal rodoviário, esperando meu ônibus para ir para minha casa, voltando do trabalho, e pessoas que estavam numa outra fila começaram a se movimentar, porque o ônibus para o local onde elas moravam não vinha, não chegava. Elas moravam numa outra cidade. Então, com o tempo, aquelas pessoas começaram a ficar irritadas, e o que elas fizeram? Elas fecharam a saída dos ônibus ali daquele terminal rodoviário e gritaram: só vamos sair daqui quando o nosso ônibus chegar para irmos para casa. E deu certo, o ônibus chegou, arranjaram um ônibus e as pessoas
foram para casa descansar. Esse tumulto pode ser chamado de um movimento social? Então vamos para aquelas características. Esse movimento foi um movimento, as pessoas se moveram, se reuniram por alguma coisa, ir para casa, ter o seu ônibus para ir para casa. Mas foi uma organização perene, constante no tempo? Não, foi temporária. Aquelas pessoas se reuniram, pediram, exigiram o seu ônibus, o ônibus chegou, cada um foi para sua casa e aquelas pessoas só se encontraram depois na fila ocasionalmente ou coincidentemente. Então, não tem a ideia de ser perene, então não é uma característica de movimento social. E essas pessoas defendiam um interesse comum? Sim. Qual era o interesse comum ali? Ter um ônibus para ir para casa. Então, tem uma característica de movimento social. Só que teve um embate? Sim, teve um embate. As pessoas foram para lá, peitaram os funcionários do sistema rodoviário, incomodaram as outras pessoas porque ninguém mais pôde ir para casa enquanto o ônibus dela não chegava. Então, houve um embate, que é uma característica do movimento social. Defendia uma mudança numa dimensão ou na sociedade como um todo? Não, eles queriam que uma coisa que já existia fosse cumprida, chegasse o ônibus, elas entrassem no ônibus e fossem para suas casas. Então não defendia uma mudança numa estrutura, numa dimensão, num elemento da sociedade. Então, esse exemplo real que eu vivi, ele carece de duas características que eu apresentei aqui para que fosse um movimento social. Não era perene, não era constante, aquelas pessoas se reuniram e logo se dissolveram, se espalharam, e também não defendia uma mudança numa dimensão ou na sociedade como um todo, só queria o seu ônibus sair para casa. Então foi um tumulto, um protesto, mas não foi um movimento social, porque não foi perene nem defendia uma mudança na sociedade, na estrutura social. Um outro exemplo, no Espírito Santo, no ano de 1822, mais especificamente na cidade de Serra, num dia de missa, os cativos da região de Serra, que à época era uma freguesia de Vitória, não era uma vila, eles se reúnem em frente à igreja e exigem a sua libertação, que o seu cativeiro, que eles saíssem da escravidão. Eles exigem isso das autoridades, do padre. Posso dizer que isso foi um movimento social? Vamos lá. Foi perene? Não, eles se reuniram e foram dissolvidos pelas autoridades. Então não foi constante no tempo. Houve um embate? Sim, houve um embate. Eles foram lá no meio da missa, confrontaram o padre, as autoridades. As fontes dizem que eles estavam armados com paus, com facas. Então houve o embate ali. Eles exigiam uma mudança na estrutura social, mesmo com essa aparência. O que nós sabemos é que eles queriam liberdade daquele grupo ali e não uma mudança na forma como a escravidão era praticada ou uma mudança ou pelo o fim da escravidão. Eles tinham um interesse comum ali, que eles saíssem do cativeiro, mas como não foi um movimento perene, ou seja, constante no tempo, e como não defendia uma mudança na estrutura da sociedade, na estrutura social, então não foi caracterizado, não podemos caracterizar esse movimento e outras revoltas escravas que aconteceram na colônia e no império como movimentos sociais. Se você pegar o movimento abolicionista, aí nós já temos uma aparência de movimento social, porque foi perene, tinha uma causa comum, que era o fim a demanda para escravizados e não escravizados que estavam no movimento. Eles queriam o fim da escravidão, então era um interesse comum. Havia um embate de diferentes maneiras e defendia uma mudança na estrutura social, que no caso era o fim da escravidão. Então poderia ser caracterizado como movimento social. Apesar que é muito comum que os pesquisadores dos movimentos sociais entendem movimento social como algo do meado do século XX para cá, com a emergência de novos personagens na segunda metade do século XX, é que os movimentos sociais são mais entendidos. Até então,
se trabalha muito, principalmente os autores de linha marxista, trabalham muito com a ideia da luta da classe trabalhadora, os movimentos dos trabalhadores, né? Que é um tipo de movimento social, mas muito mais ligado à esfera do trabalho ou à esfera da produção. Então, voltando, depois desse parênteses, é importante que entendamos que protestos, motins, revoltas, tumultos, eles não são movimentos sociais, eles são manifestações dos movimentos sociais. Então, o protesto, a revolta, o motim podem ser estratégias, podem ser formas de embates desenvolvidos pelos movimentos sociais, mas não são os movimentos sociais. E podemos ter revoltas, motins e embates desligados dos movimentos sociais. No caso do ônibus, da manifestação pelo ônibus que eu fiz agora, do exemplo que eu dei agora, foi um tumulto, foi uma mini revolta, mas não era um movimento social. Poderia se tornar, porque as pessoas poderiam voltar para casa no seu ônibus, por exemplo, hipoteticamente. Poxa, podemos conversar, trocar ideias de como que nós vamos melhorar, isso acontece de vez em quando, e ali virar um movimento em defesa de melhoria no transporte rodoviário. Aí seria perene, teria o embate, eles iam para a porta da Secretaria de Transporte, se fechar a rua, por exemplo, então teria o embate como uma forma corriqueira de protesto e defenderia uma mudança na estrutura social pequena, ou seja, melhorar, poderia ser uma lei de melhoria do transporte urbano, uma portaria, algo do tipo, mas defenderia uma mudança na estrutura social. Então, seria um movimento social, se transformaria. Então, não é incomum que protestos, revoltas e tumultos se transformem em algum momento em um movimento social. Alguns movimentos sociais nascem assim. Mas eu quis dar exemplos de situações que não são movimentos sociais. E agora, vamos pegar um exemplo do movimento social. O exemplo que eu trago é o exemplo do MTST, ou seja, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Então, vamos voltar naquelas características que eu apresentei. O MTST, ela é uma organização perene, constante no tempo? Sim, tem uma hierarquia, tem uma organização, tem uma continuidade ao longo dos anos, então ele é perene, se enquadra enquanto movimento social, nessa característica do movimento social. Tem um interesse comum, que é o quê? A moradia para aqueles sem teto que compõem o movimento e seus apoiadores. Tem um embate com uma forma comum de manifestação? Sim, tem um embate. São as ocupações, protestos, marchas. Então tem um embate como uma forma de manifestação, de lutar para que a sua demanda seja atendida, no caso, a democratização do acesso à moradia. Defende uma mudança social? Defende, que é a democratização do acesso à moradia no Brasil, a luta contra a especulação, o fim da especulação imobiliária. Então defende uma mudança na sociedade. Então o MTST se enquadra naquelas 4 características do movimento social. É perene, defende interesse comum, tem um embate com uma forma comum de lutar pelo seu interesse e defende uma mudança, pelo menos em uma dimensão da sociedade, que é a dimensão da moradia, né? Uma outra reflexão sobre os movimentos sociais é que os movimentos sociais nem sempre têm uma ligação direta com o mundo do trabalho ou o mundo da produção. Um exemplo são os movimentos sociais nos países de capitalismo central, ou seja, Estados Unidos, Europa, Alemanha, no momento pós-Segunda Guerra, no momento do estado do bem-estar social. No momento do capitalismo nesses países, que temos elementos dele que perduram até hoje, mas no pós-Segunda Guerra foi um momento em que o Estado capitalista nesses locais centrais do capitalismo trouxe uma série de benesses para os trabalhadores. Um sistema previdenciário forte, saúde, educação, segurança, salários melhores, e isso fez com que, resultado em parte da luta dos próprios trabalhadores em momentos anteriores, início do século XX, século XIX e por outros fatores,
podemos discutir no outro momento, mas esse estado de bem-estar social fez com que acontecesse uma desmobilização da luta desses trabalhadores, que boa parte das demandas que eles apresentavam anteriormente foram cumpridas, foram tomadas, foram resolvidas por esse estado de bem-estar social. Então, na segunda metade do século XX, surgem novos personagens na luta social, são as chamadas lutas identitárias, como os movimentos por igualdade de gênero, os movimentos étnico-raciais, que são esses movimentos que surgem na segunda, não surgem, né, mas tomam uma outra dimensão, um outro corpo na segunda metade do século XX. Nem todos eles têm uma ligação direta com o mundo do trabalho, o mundo da produção. Um exemplo são os movimentos LGBTQ+, ou anteriormente chamados de LGBT. Então são movimentos que lutam por o respeito às pessoas que estão fora da heteronormatividade, e nem sempre essas exigências, pelo menos nos países de capitalismo central, têm a ver com o mundo do trabalho, com o mundo da produção. Mas, se pousarmos nos países periféricos do capitalismo, como o Brasil, os países da América Latina, nesses países de capitalismo periférico, até essas lutas, ou também essas lutas identitárias, têm uma ligação com o mundo da produção e o mundo do trabalho. Se nós olharmos novamente para o movimento LGBTQ+, no Brasil, ele também luta por uma maior inserção daqueles que estão fora da heteronormatividade no mundo do trabalho, que muitos, por exemplo, pelo preconceito, pela discriminação no mundo do trabalho, pessoas trans, elas vão para a prostituição, por exemplo. Então, há uma defesa, uma das pautas é a melhor aceitação dessas pessoas no mundo do trabalho, em postos de poder no mundo do trabalho, no mundo da produção. Então, por que é assim nesses países de capitalismo periférico? Porque nós não tivemos o nosso estado de bem-estar social ainda, né? Então, nós precisamos resolver, ou dito de outra forma, nesses países de capitalismo periférico, a desigualdade social ela é mesclada com essas outras desigualdades de gênero, étnicas, compõem essas desigualdades sociais dos países de capitalismo periférico. Então, nesses países como o Brasil, os movimentos sociais eles têm uma profunda relação, uma direta relação com esse mundo da produção, o mundo da materialidade, o mundo da produção, por não termos ainda o nosso estado de bem-estar social. Então, essa é a nossa reflexão de hoje sobre os movimentos sociais, as principais definições. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, divulguem para os amigos, convido que inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações de vídeos futuros. Então, ficamos por aqui, um grande abraço, até a próxima e fiquem bem.